Neste vídeo vamos explicar como alcançar o autodomínio a partir da filosofia de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche é um filósofo alemão que viveu na segunda metade do século XIX. Ele é amplamente famoso por suas críticas à moralidade e à religião e também às ideias filosóficas convencionais. Escreveu vários livros, como o Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, O Nascimento da Tragédia e O Crepúsculo dos Ídolos. Ele também se considerava um psicólogo, abrindo caminho para a psicanálise do século XX e é frequentemente considerado um dos grandes pensadores modernos, juntamente com Sigmund Freud e Karl Marx. Mas ele também é considerado um precursor do existencialismo, destacando a importância da liberdade e de encontrar significado em um mundo que de outra forma seria sem sentido. Nietzsche acreditava que o impulso fundamental de todas as coisas vivas é a chamada vontade de poder, que muitas vezes é vista como o impulso para superar o ambiente, o impulso para crescer, expandir e explorar, mas o maior poder que alguém pode possuir, em a visão de Nietzsche não é o poder sobre outras pessoas ou o ambiente, mas o poder sobre você mesmo. Dominar a si mesmo é a base de todas as outras habilidades e poderes que você possui e é nisso que você deve se concentrar primeiro para alcançar a grandeza. Para ajudá-lo a compreender as maneiras pelas quais você pode alcançar o autodomínio, aqui estão 7 lições que podemos aprender com a filosofia de Friedrich Nietzsche. Obedeça-se primeiro. Nietzsche diz: e aquele que não pode obedecer a si mesmo, será comandado. Ao contrário de Schopenhauer, que na sua visão pessimista acreditava numa vontade que dirige toda a nossa vida e que somos incapazes de escapar dela, Nietzsche também falou de uma vontade, mas chamou-a de vontade de poder, que é um poder destinado a superar a resistência. Essa resistência pode vir de outras pessoas ou do meio ambiente. Quando não temos força de vontade suficiente, significa que não estamos no controle, nos falta autodisciplina, não podemos seguir nossos próprios planos que traçamos com tanto cuidado, por causa de alguns impulsos ou emoções temporárias. Quando não conseguimos seguir com nossos próprios planos e estratégias para vencer na vida, então as outras pessoas, com mais controle sobre seu próprio comportamento e com uma mente mais fria, podem tirar vantagem de nós e acabar nos comandando. Nietzsche considerou 2 tipos de moralidade do escravo e moralidade do senhor. Se você seguir uma moralidade escrava, você será comandado pela sua comunidade, pela pressão dos colegas, você será levado a duvidar de si mesmo e acabará vivendo uma vida sombria, apenas seguindo o fluxo, sem ter um objetivo real na vida. Você viverá sua vida para fazer outras pessoas felizes. Mas, se você tiver objetivos claros na vida e puder obedecer a si mesmo seguindo seus planos e agindo na direção de seus próprios sonhos, você seguirá uma moralidade mestre, o que significa que será capaz de agir independentemente dos outros, em a direção de seus próprios sonhos. Por exemplo, considere que seu objetivo na vida é ser milionário, mas você não tem dinheiro suficiente para investir no seu negócio e precisa manter seu emprego regular por um tempo. Seus gerentes no trabalho e seus colegas exigem constantemente mais e mais de você, e você não pode simplesmente ignorar suas demandas, você esquecerá com o tempo seu objetivo inicial, você se comprometerá demais com seu trabalho regular, aceitará novas promoções e responsabilidades, você seguirá o fluxo, construindo uma carreira que você nem deseja. O seu ambiente de trabalho, as circunstâncias, as pessoas, irão empurrá-lo para um destino que você não deseja, portanto você é comandado. Por outro lado, se você obedecesse a si mesmo, nunca faria horas extras no trabalho, tentaria constantemente alcançar em seu tempo livre cada vez mais investidores potenciais para o seu negócio, você se educaria todos os dias sobre o negócio que deseja fazer, você iria nunca perca de vista seu objetivo empreendedor. Obedecer a si mesmo é obrigatório para alcançar qualquer grande coisa na vida. Fortaleça sua vontade para citar Nietzsche. Quero tornar o ascetismo natural mais uma vez. Nietzsche era firmemente contra os 3 ideais ascéticos: pobreza, humildade e castidade, e seu ataque a eles foi parte de seu ataque ao cristianismo. Contudo, em seus trabalhos anteriores, ele viu algum bom uso prático do chamado ascetismo natural. Ele reconheceu que há uma vantagem na capacidade de dominar a própria vontade. Quanto menos você obedecer aos seus impulsos biológicos e emocionais, mais livre você será. Pela prática do ascetismo na forma de abstinência e períodos de jejum de todos os tipos, por exemplo,
você ganha mais controle sobre sua própria vida, aprenderá a controlar seus impulsos biológicos e emocionais, dando-lhe uma grande vantagem em relação a outras pessoas que são apenas escravas de seus instintos. Você não pode alcançar o autodomínio se não resistir às tentações de pegar aquele biscoito no prato ou se não conseguir passar algumas semanas sozinho para se preparar para um exame importante ou se não conseguir parar de fumar. Por exemplo, se você está lutando para parar de fumar, algumas dicas de autoajuda seriam tentar pensar positivamente, pensar que você tem o poder de realmente conseguir parar de fumar, fazer um plano real, decidir uma data a partir da qual você pare, considere mudar sua dieta e pense em quais atividades você deve fazer para substituir o fumo, por exemplo, mascar chiclete, correr e assim por diante. Se você se irrita facilmente com as exigências dos outros, experimenta um alto grau de estresse a cada dia e se sente incapaz de passar por todas as dificuldades do trabalho, um método para fortalecer sua vontade pode ser através da meditação para diminuir o nível de estresse do dia a dia. A meditação lhe dará força e calma para superar as dificuldades sem se estressar muito. Se você está lutando para manter a concentração no trabalho devido a perder muito tempo nas redes sociais, você pode, por algumas semanas, excluir temporariamente todos os aplicativos de mídia social do seu telefone, evitar reuniões sociais e assim por diante. Em vez disso, você pode passar esse tempo concentrando-se na prática de uma habilidade ou em aprender algo novo. Essas técnicas são formas de alcançar a autodisciplina, ajudando-nos a nos tornarmos mais fortes e ter mais controle de nossa vontade. Domine seu temperamento. Nietzsche nos ensina: o crescimento da sabedoria pode ser medido com precisão pelo declínio do mau humor. Se o crescimento da sabedoria pode ser medido pelo declínio do mau humor, isso implica que, ao saber controlar a si mesmo e o seu humor, você prova ser uma pessoa sábia. Nietzsche era totalmente a favor da ideia de autocontrole, mas não acreditava que tivéssemos total liberdade de escolha ou livre-arbítrio. Na verdade, não podemos controlar o que gostamos e o que não gostamos, não podemos mudar a nossa personalidade tão rapidamente, não podemos decidir o que queremos e o que não queremos, mas podemos controlar a nossa atitude, o nosso comportamento na nossa jornada para alcançar os nossos objetivos. Ao dominar o seu temperamento, mantendo sob controle todos os impulsos destrutivos, como quebrar coisas, gritar com os outros ou ser violento, você criaria um espaço para sua mente analisar o evento de diferentes perspectivas antes de fazer qualquer coisa ou antes de abrir a boca. Quanto mais paramos e pensamos antes de agir, mais tempo temos para realmente avaliar uma situação e tomar melhores decisões e assim nos tornarmos os sábios. Por exemplo, se você é uma pessoa de temperamento explosivo, sempre reagindo bruscamente a qualquer injustiça ou ao que considera injustiça, você pode se beneficiar com este ensinamento. Se você estiver trabalhando em um projeto em seu trabalho e for responsável por uma equipe, poderá ficar particularmente frustrado ou irritado com alguém que não faz seu trabalho corretamente. Se você gritar com essa pessoa na frente de outras pessoas por fazer um péssimo trabalho, você fará com que ela perca a autoconfiança, fazendo com que ela cometa ainda mais erros e prejudicará permanentemente sua relação de trabalho com ela. Eles podem ter habilidades e talentos sobre os quais você não sabe nada e que podem ser usados em outro projeto. Mas como você prejudicou o relacionamento, você nunca saberia sobre eles. Se você for mais sábio, você terá uma conversa particular com essa pessoa, explicará sua frustração, dará algumas sugestões de como ela pode melhorar ou pedirá que ela pense em como melhorar, faça um plano juntos sobre como lidar com a situação e siga em frente. Desta forma, todos ficariam mais felizes, trabalhando em um ambiente mais livre de estresse e não só você não prejudicaria suas relações de trabalho, como poderia realmente melhorá-las e assim, por sua vez, melhorar até mesmo o desempenho de sua equipe no longo prazo. Domine seu processo de tomada de decisão. Nas palavras de Nietzsche, e adquira poder sobre seu sim e não e aprenda a mantê-los e retê-los de acordo com seus objetivos mais elevados. Nietzsche escreveu que o Deus está morto, o que se tornou uma das frases mais famosas escritas por ele. A morte de Deus é metafórica. Nietzsche não acreditava na existência de Deus e esta morte representa o enfraquecimento dos valores cristãos. No seu livro Assim Falou Zaratustra, Nietzsche descreveu uma sociedade moderna onde os valores religiosos enfraqueceram, mas, em vez de serem substituídos por valores positivos e inspiradores, foram substituídos pelo niilismo, uma crença de que todos os valores são infundados e que nada pode ser conhecido ou comunicado. Assim,
Para Nietzsche, esta morte de Deus não é inteiramente positiva, porque a decadência da moralidade cristã colocou em perigo todo o sistema de crenças morais do mundo ocidental. Num mundo sem Deus, Nietzsche propôs o conceito de super-homem como uma solução para combater o perigo de um mundo decair no niilismo. O Overman é uma versão superior e ideal do ser humano, capaz de viver uma vida plena. Tal ser humano seria dono de si mesmo, capaz de conduzir sua vida na ausência de uma moral imposta. Ele seria capaz de traçar metas e sonhos a seguir e, ao se encontrar em uma situação em que deve escolher entre diferentes opções, é forte o suficiente para resistir à pressão de outras pessoas e do meio ambiente e é capaz de dizer não a qualquer coisa que não sirva aos seus objetivos mais elevados. Nietzsche considerou que a nossa grandeza é que somos uma ponte entre os animais e o super-homem, não um objetivo final. Para sermos mais parecidos com o super-homem, precisamos dominar a maneira como tomamos decisões na vida, pois as decisões que tomamos muitas vezes definem o curso de toda a nossa vida. Talvez nunca seremos suficientemente fortes para dizer não sempre, visto que vivemos num mundo interdependente, mas deveríamos tentar preocupar-nos mais com os nossos objetivos e aprender a dizer não, pelo menos quando as exigências são ultrajantes. Para dominar a habilidade de tomar decisões, é importante primeiro saber quais são seus objetivos na vida. Digamos, por exemplo, que você descobre que seus principais objetivos de vida são ter tempo livre suficiente para ficar com sua família e ao mesmo tempo ter os recursos financeiros para viver confortavelmente e passar férias ocasionais no exterior, mas você não se preocupa muito em fazer isso. Vastas fortunas. Seu amigo propõe que você participe de um empreendimento comercial que, embora potencialmente altamente lucrativo, não lhe deixaria tempo para lazer por pelo menos vários anos. Nesse caso, por mais atraentes que sejam as fortunas potenciais, elas não estão alinhadas com seus objetivos de vida. Você precisa ter força para dizer não, por mais tentadora que seja a proposta dele. Sempre pense em seu objetivo final antes de se comprometer com qualquer coisa. Domine seu corpo como aprendemos com Nietzsche, vá mais inteligência em seu corpo do que em sua melhor sabedoria. Muitas filosofias e religiões consideram que o ser humano está dividido em dois, uma parte física e uma parte espiritual. Nietzsche foi fortemente contra tal divisão, considerando que não prestamos atenção suficiente ao nosso corpo, que não existe outro mundo, é apenas este mundo físico que realmente existe. Muitas vezes, os filósofos fantasiam com outros mundos metafísicos, com um mundo de ideias, separado desta realidade física. Nietzsche propôs o fim desses mundos ideais, separados do físico e propôs o retorno à inocência da fisicalidade. A melhor figura para tal retorno é Dionísio, o deus do vinho, que personifica a ideia de que nossos instintos animais são a raiz de qualquer forma de espiritualidade. Nietzsche se considerava o último discípulo de Dionísio. Hoje, a ciência demonstrou como é importante ter um corpo saudável e um estilo de vida saudável para ter uma mente sã. Precisamos nos alimentar bem, ter uma vida sexual normal, fazer exercícios regularmente, passar mais tempo ao sol e ao ar livre. Nossa natureza animal precisa de cuidado e consideração. Quanto mais ouvirmos o nosso corpo, as suas necessidades e desejos, mais equilibrados poderemos estar na vida, e a nossa mente funcionará muito melhor quando tiver as melhores condições físicas. Precisamos de reservar tempo suficiente para cuidar do nosso corpo, por exemplo. Podemos decidir fazer exercício 30 minutos todos os dias, fazer uma pequena caminhada no seu bairro uma vez a cada 2 dias, comer frutas e vegetais frescos, passar mais tempo conectar-se com nosso parceiro, fazer caminhadas pelo menos uma vez por mês e assim por diante. Seu corpo é seu templo, é sua delicada máquina que deve ser bem cuidada todos os dias. É a base de toda a sua vida e, segundo Nietzsche, até mesmo a base da sua inteligência e vida espiritual. Domine seu coração. Nietzsche nos aconselha isso. É preciso manter o coração, pois se alguém o deixar ir, logo perderá também o controle da cabeça. Nietzsche foi um dos homens mais inteligentes de seu tempo, foi um conhecido professor da Basileia e o mais jovem a ocupar tal cargo, foi um prodígio, um grande intelectual. Porém, sua vida romântica não foi tão feliz. Nietzsche nunca se casou ou teve um relacionamento conhecido com nenhuma mulher e, aos 44 anos, enlouqueceu após supostamente ter visto um cavalo sendo chicoteado na cidade italiana de Torino, dizendo-lhe "Eu te entendo".
Seu colapso em Turim pode ter sido consequência de ter contraído sífilis. A única coisa que sabemos com certeza sobre sua vida amorosa é que ele estava apaixonado por Lu Salomé, a jovem e brilhante russa que mais tarde se tornou uma figura conhecida do feminismo e da psicanálise, e também por Cosima Wagner, esposa de Richard Wagner. Apesar dos seus fracassos, pensava constantemente no amor e no casamento, mas acabou por dar mais atenção ao seu trabalho, ao seu legado no campo da filosofia. Talvez nunca saberíamos se ele poderia ter tido outro destino se tivesse se casado e tivesse um estilo de vida mais equilibrado, sem tanta solidão. Talvez a sífilis não o tivesse atingido de forma tão grave. É preciso segurar o coração para não perder a cabeça, e a vida de Nietzsche pode servir de contra-exemplo. Podemos ter grandes planos ambiciosos para nossa carreira, mas é importante dar atenção suficiente também à nossa vida sentimental. O afeto humano é transformador e pode nos curar. Se encontrarmos contratempos em nossa vida profissional ou financeira, podemos reabastecer nossa alma com o amor de nosso cônjuge, de nossa família e de amigos próximos. Caso contrário, se escolhermos uma vida de absoluta solidão, não teremos amor suficiente para nos proteger quando mais precisamos dele. Portanto, é importante reservar um tempo para encontrar as pessoas certas para acompanhá-lo em sua jornada, pessoas que o respeitem, que lhe deem amor e que o incentivem a ter confiança em si mesmo. Faça uma lista de todos os atributos que um parceiro deve ter para suprir suas necessidades de amor e carinho, e certifique-se de que as pessoas que entram em sua vida tenham esses atributos. Dominar seu coração significa gerenciar sua vida amorosa e amizades íntimas. É tão importante, e talvez até mais importante, do que dominar as suas finanças ou dominar as competências necessárias para a sua profissão. Se alguém perder o coração, poderá perder a cabeça ou também. A saúde emocional sustenta a saúde mental de uma pessoa. Encontre a felicidade no autodomínio. Em nossa última citação de Nietzsche para este vídeo, ele diz: os seres humanos mais espirituais, assim como os mais fortes, encontram sua felicidade onde outros encontrariam sua destruição. Considera-se que a filosofia de Nietzsche tem um lado psicológico, mas também um tanto místico, encorajando algumas práticas severas de autorrestrição, seguidas pela criação de um novo eu. Nietzsche imaginou este novo eu como um ser inteiramente novo, um super-homem, alguém que pode superar a sua natureza humana, alcançando a verdadeira liberdade. Na opinião de Nietzsche, existem 3 estágios para se tornar um super-homem: camelo, leão e criança. A fase do camelo é um símbolo de autocontrole ou autodomínio. Antes de se tornar um super-homem, você precisa encontrar forças para buscar a verdade, aprender e se desenvolver. Em outras palavras, você precisa vivenciar as coisas, dizer sim ao aprendizado e ao autocontrole. O camelo não suporta dificuldades apenas para alcançar um objetivo final, mas também pode encontrar felicidade na jornada em direção a ele. Estas 3 metamorfoses também podem ser aplicadas em menor escala. Por exemplo, considere que você cresceu em uma família pobre, em um país pobre e deseja um dia se tornar financeiramente rico. As pessoas ao seu redor têm empregos das 9 horas às 17 horas, trabalhando em fábricas, assistindo muita televisão e reunindo-se em bares. Para atingir seus objetivos, você precisa duvidar desse tipo de estilo de vida e encontrar outros modelos. Por exemplo, você pode ler as biografias das pessoas mais bem-sucedidas, e pode encontrar modelos na internet, pessoas que veio de origens pobres para alcançar um sucesso de alto nível, e você pode começar a trabalhar em si mesmo, copiando suas estratégias. Você pode desistir do seu tempo livre, desistir de assistir TV. Ou em reuniões com amigos, você pode se inscrever em cursos online para aprender habilidades empresariais e ingressar em redes de pessoas de sucesso. Outros provavelmente pensariam que você é muito duro consigo mesmo quando acorda às 5 da manhã para treinar ou quando recusa a oferta de sair com os amigos, e em vez disso, fica em casa para fazer um curso online, mas a satisfação nas dificuldades que isso representa leva você em direção aos seus objetivos. E, um dia, quando você completar seu aprendizado, você poderá se tornar o leão que quebrará suas correntes, que dirá não ao seu estilo de vida anterior, e que encontrará sua liberdade em um estilo completamente novo, na conquista de seu objetivo, tornando-se um novo pessoa no final das contas, a criança. Tornar-se uma pessoa melhor exige que você seja capaz de suportar as adversidades. Muito obrigado por assistir.